Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre cicatrização. Talvez um dos assuntos que gerem mais dúvidas dentro da cirurgia plástica. Muita gente acha que o cirurgião plástico tem a habilidade de não deixar cicatrizes. Porém, isso não é verdade. Toda cirurgia que é feita vai deixar alguma cicatriz. A grande habilidade do cirurgião plástico está em esconder essas cicatrizes e obter a melhor qualidade possível. Diariamente me perguntam o que fazer para ter uma boa cicatrização. Tem como evitar ou saber se eu vou ter queloide? Doutor, vai ficar algum tipo de cicatriz? O que eu quero dizer para vocês, será que é possível garantir para vocês qual vai ser a qualidade ou como vai ficar sua cicatriz? Então, pessoal, para falar sobre cicatrização, eu quero começar falando para vocês um pouco sobre a biologia da cicatrização. E baseado nisso, na biologia, é que nós vamos entender um pouco a importância de cada procedimento que nós vamos fazer no decorrer do seu pós-operatório para garantir uma melhor cicatrização. Basicamente, no final do vídeo, vocês irão entender que a cicatrização depende de 4 aspectos básicos. Primeiro, a precisão na hora de incisar a sua pele, que é um mérito do cirurgião. O capricho, número 2, né? O capricho na hora de fazer os pontos. 3, os cuidados pós-operatórios que você vai ter. Isso envolve tanto o uso de pomadas e fitas, quanto a rigorosidade sua na hora de seguir os repousos que foram te passados. E número 4, a sua cicatrização também vai depender da sua genética, algo que nem o médico e nem você pode controlar. E assim, entendendo um pouco sobre a biologia da cicatrização e também o que podemos fazer em cada etapa, você conseguirá entender o porquê existem grandes diferenças no resultado da cicatrização entre uma pessoa e outra. Bom, toda vez que nossa pele sofre um trauma, seja por uma cirurgia ou por um acidente, inicia-se imediatamente o processo de cicatrização. A primeira fase é uma fase chamada inflamatória. Os vasos sanguíneos vão trazer células de limpeza para a região da ferida. Essas células vão limpar tecidos desvitalizados e vão permitir um ambiente mais limpo, para que logo em seguida se inicie a fase de reptilização. Essa fase inflamatória, ela vai ser mais breve, mais rápida, quanto mais limpa essa ferida tiver e quanto mais próximas estiverem as bordas. Alguns fatores podem levar a um prolongamento dessa fase inicial, tardiamente levando a uma cicatrização ruim. Por exemplo, traumas frequentes na cicatriz, tensão na cicatriz, infecção na cicatriz, tudo isso ocorre nessa fase inicial, prolonga a fase inflamatória e pode levar você tardiamente a apresentar uma cicatriz hipertrófica ou um queloide. A fase da cicatrização é a fase de reptilização. Ela começa logo após o início da fase inflamatória e é nessa fase que vai ocorrer a proliferação e a migração de novas células para fechar a ferida. Durante essa fase, ainda há muito pouca força têncil na cicatriz. E, portanto, é durante essa fase que precisamos nos preocupar com a tensão excessiva na região da cirurgia. Por isso, nessa fase, o repouso pós-operatório é de extrema importância, assim como o uso de mecanismos que vão diminuir a tensão na cicatriz, como, por exemplo, o uso da fita micropore, né, que aproxima as bordas e facilita que esse processo de reptilização, de migração de células, seja mais fácil, ocorrendo com pouca ou nenhuma tensão. A terceira fase da cicatrização é chamada de fase proliferativa. É o momento no qual vai ser produzido o colágeno, que é responsável pela tensão na sua cicatriz. Essa fase se inicia poucos dias após o corte ou o trauma cirúrgico e vai se prolongar de forma muito intensa até a terceira semana, mais ou menos 21 dias, quando vai surgir um equilíbrio entre a produção e a degradação do colágeno. Nessa fase, como ainda continua havendo pouca tensão na sua cicatriz, pouca tensão natural na cicatriz, continua sendo importante o cuidado de repouso pós-operatório e de retirada de tensão com o uso de fitas, de macaquinho. Por volta do 21º dia, esse equilíbrio que vai surgir entre a produção e degradação do colágeno
depende essencialmente de uma enzima chamada colagenase. Ela que vai degradar o colágeno. Se esse equilíbrio não é atingido, pode começar a surgir uma cicatriz hipertrófica ou até mesmo uma cicatriz queloide pela produção excessiva de colágeno. Aqui nós temos uma transição entre a fase proliferativa, que é a produção do colágeno, e a fase chamada de remodelação, que é onde a gente deve atingir esse equilíbrio. Então a gente precisa que a enzima colagenase funcione bem para que essa cicatriz fique o mais discreta possível. E como que a gente pode auxiliar essa enzima a funcionar da melhor forma possível? Sabemos que a colagenase ela funciona muito bem a uma temperatura ao redor de 37 graus Celsius. E é por isso que nesta fase, após a terceira semana, nós cirurgiões costumamos prescrever para você uma pomadinha, que a gente costuma falar que é para afinar a cicatriz. Só que essas pomadas, elas devem ser usadas fazendo uma fricção, um atrito na sua cicatriz. Esse atrito é tão importante quanto a pomada em si. Por quê? Ele vai gerar calor na cicatriz, vai aumentar a temperatura local e vai melhorar o funcionamento da colagenase para degradar o colágeno. É também nessa fase que a gente costuma passar para vocês aquelas fitas de gel de silicone. E qual que é a função dessa fita de gel de silicone? Também podemos entender sabendo sobre a biologia da cicatrização. A fita de gel de silicone, primeiro, ela vai comprimir a sua cicatriz. Comprimindo a cicatriz, ela fecha pequenos vasos, que são esses vasos responsáveis por levar as células que produzem colágeno até a cicatriz. Então, obstruindo esses pequenos vasos, a gente diminui a produção de colágeno. E também essas fitas de silicone vão aumentar o calor local, aumentar a temperatura e também favorecer a função da colagenase, aumentando a degradação do colágeno. Então, gente, por aqui, de forma muito sucinta, entendemos a biologia da cicatrização e o porquê de cada etapa envolvendo o uso de antibióticos via oral e antibióticos tópicos, a importância do repouso também para evitar a tensão na cicatriz lá na fase inicial. Depois disso, nós entendemos a importância da fita micropore para tirar tensão da cicatriz, assim como a malha cirúrgica. Na sequência, nós entendemos a importância das pomadas para afinar a cicatriz, que devem gerar um atrito e calor local para melhorar a função da colagenase, e também a importância das fitas de gel de silicone para comprimir pequenos vasos e também aumentar a temperatura local. Mas ainda assim, mesmo que você seja extremamente rigorosa e siga todas as orientações do seu médico e todas as orientações que estamos explicando nesse vídeo, você ainda pode ter uma cicatrização ruim, uma cicatrização larga, um queloide, uma cicatrização com coloração aumentada ou diminuída. E por que isso pode acontecer? Lembrem que lá no começo do vídeo eu falei para vocês que ainda que a gente dominasse todos os fatores possíveis para uma boa cicatriz, a gente tem um aspecto que não pode ser dominado, que é a genética. Então a gente sabe, por exemplo, que algumas regiões do corpo, como a orelha, os ombros, a região do externo, que é esse osso aqui, tem uma tendência bem grande de ter queloide. Assim como algumas pessoas de pele mais morena, pessoas asiáticas, crianças. Então esses fatores genéticos não podem ser controlados. Então é por isso que surge aquela dúvida: doutor, eu operei com o senhor, operei com um bom cirurgião, minha cicatriz ficou com muito capricho, fui muito bem cuidada, eu segui o repouso corretamente, usei tudo que você me prescreveu, mas ainda assim tive uma má cicatrização. Por quê, doutor? Provavelmente por causa desse aspecto que não pode ser controlado, que é a parte genética da cicatrização. Bom, então você assistiu o vídeo até aqui, mas ainda assim você continua com medo de realizar sua cirurgia. Por quê? Porque você não sabe se tem uma genética para cicatrização, para boa cicatrização ou para má cicatrização. E a gente não consegue descobrir isso antes que você faça alguma cirurgia. Quero dizer para você que você pode ficar tranquila. Por quê? Porque ainda existem alguns outros mecanismos para melhorar sua cicatrização, mecanismos esses que eu ainda não citei aqui.
Então, caso você realize sua cirurgia, passe por todos esses processos citados por mim e sua cicatrização não fique boa, nós sempre temos a opção de fazer uma injeção de corticoide dentro da sua cicatriz. O corticoide feito dentro da cicatriz, ele vai aumentar a degradação do colágeno, né, facilitando, melhorando o aspecto da cicatriz. Se isso ainda não resolver, sempre temos a opção de refazer essa cicatriz cirurgicamente. E para casos mais extremos de queloide ou de cicatrização ruim, nós temos a possibilidade de, após um reparo de cicatriz, indicar para a paciente a realização da beta-terapia. A beta-terapia nada mais é do que uma radioterapia local que vai inibir bastante a produção do colágeno e vai praticamente garantir que você tenha uma boa cicatriz. Por que a maioria dos médicos não precisa chegar nesse ponto ou não indica a beta-terapia desde o princípio? Porque é uma terapia, é um tratamento que é muito oneroso, ele é muito caro. Então a gente deixa esse tratamento para casos mais extremos de cicatrização. Bom, não quero me prolongar mais nesse vídeo, quero tentar ficar aqui de forma sucinta, usando a biologia, a ciência que existe por trás da cicatrização, para poder explicar para vocês cada fase, né, do tratamento da sua cicatriz. Agora, vou procurar responder as top 5 perguntas que a gente recebe diariamente sobre cicatriz, né? Eu vou dar uma lida aqui no meu celular para deixar aqui gravado para vocês, né, caso seja também a dúvida de você que está aí assistindo. Pergunta número 1. Quais são os melhores medicamentos para usar no período da cicatrização no pós-operatório? Bom, se você assistir esse vídeo do começo ao fim, você vai ver que, dependendo da etapa da cicatrização, dependendo de quantos dias sua cirurgia tem, você vai ter o melhor a ser feito, né? Começando com o antibiótico via oral, o antibiótico tópico, o repouso, passando pelo uso de mecanismos para tirar a tensão da cicatriz, como o próprio repouso, as fitas micropore, o macaquinho, e entrando depois numa fase talvez de uso de corticoide intralesional, uso de pomadas para gerar atrito e esquentar um pouco a cicatriz, uso de fitas de gel de silicone e numa etapa mais final, caso a cicatriz ainda não esteja boa, né, a possibilidade de fazer um reparo de cicatriz e, num caso mais extremo, o uso da beta-terapia. Pergunta número 2. Realmente alimentos que não podem ser consumidos no pós-operatório? Aqui em Goiás a gente fala muito de alimentos remosos. Então existe mesmo isso? Bom, existe um pouco de ciência em relação a isso, mas não existe exatamente a prova de quais alimentos podem ou não podem ser consumidos. Na prática, a gente percebe que pacientes que se alimentam bem, pacientes que têm bons hábitos de vida, né, pacientes que frutas e verduras, pacientes que são magras, né, que têm menos inflamação no organismo causada pela alimentação, costumam ter uma melhor cicatrização. Por quê? Porque suas enzimas funcionam melhor, suas células migram melhor. Por outro lado, pacientes que estão com seus organismos muito inflamados, seja pelo que comem, sejam pela falta de dieta, de exercício, por estarem fora do peso, essas pacientes costumam ter uma cicatrização pior. Então, mais importante do que saber o que é o que não é alimento remoso, é realmente aderir a bons hábitos de vida no pós-operatório. Pergunta número 3. A cicatriz dói ou coça? É normal que isso aconteça? Sim, lembra que eu falei para vocês que naquele período inflamatório e por todo o período da cicatrização, existem células que chegam através da corrente sanguínea para que essa cicatrização ocorra. E algumas dessas células vão produzir uma substância chamada histamina. Essa substância, ela provoca coceira, né? Então, quanto mais larga tiver a sua cicatriz, então a cicatriz hipertrófica ou queloide, mais ela pode doer e coçar, tá bom? Número 4, existe alguma forma de fechar a cirurgia
que influencia no tamanho do corte. Então, assim, tem como, doutor, você fazer um abdômen em mim e deixar o corte menor do que o normal? Gente, tamanho de cicatriz, ela está diretamente relacionada com a quantidade ou o excesso de pele que você tem. Então, se você tem uma pele muito fraca, com muito excesso, suas cicatrizes sempre serão maiores. Pessoas que têm menos excesso terão cicatrizes menores, tá bom? Doutor, o que fazer quando se tem o queloide, quando você já tem queloide em alguma região do corpo e você está querendo fazer uma cirurgia plástica? Bom, você deve conversar com o seu cirurgião plástico e ver quais as opções que ele vai colocar para você. Se você realmente tem um problema crônico com queloide, qualquer lugar que você corta você tem um queloide, talvez seja o caso de já programar a sua cirurgia plástica para ser seguida daquele tratamento que eu falei, que é a beta-terapia, que talvez seja o tratamento que garante a melhor cicatrização possível. É isso aí, gente. Fico muito feliz de vocês terem assistido o vídeo até o final. Espero ter ajudado vocês a esclarecer dúvidas em relação à cicatrização. E lembre-se, a cicatrização de uma pessoa sempre vai ser diferente da outra. Uma cicatrização ruim pode ocorrer com você na sua cirurgia. E se isso ocorrer, fique tranquila, converse com o seu médico. Existem vários recursos e ele provavelmente vai propor algo muito bom para você. Estamos aqui para falar de cirurgia plástica real. Esse foi mais um vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.